Maurício Sherman nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. É formado em Direito, mas nunca exerceu a profissão. A carreira de ator falou mais alto. Aos 16 anos, assinou seu primeiro contrato com a Rádio Guanabara para participar de radionovelas. No início dos anos 50, Assis Chateaubriand lançava o Brasil na era da televisão. Sherman foi um dos primeiros artistas a descobrir o novo veículo. Em pouco tempo, se tornou um dos principais criadores e diretores. Hoje, com mais de 60 anos dedicados à TV, ele avalia ter mais de 5.000 programas em seu currículo. Atualmente, Sherman dirige o popular e polêmico humorístico Zorra Total, um dos campeões de audiência da TV Globo. A nossa conversa foi gravada no Copacabana Palace e começamos falando de sua história. Eu sou filho de imigrantes poloneses, judeus poloneses. Estudei nos bons colégios de Niterói e cheguei a me formar até em Direito lá em Niterói. Mas aí mas eu sempre gostei muito, no colégio e no clube que eu frequentava, etc. Tal, a gente sempre organizava show, etc. Tal, e eu era o mais metido daquela turma toda, né? Contava piada, eles achavam muito engraçado, etc. Né? Então eu tive sempre essa vontade de extravasar alguma coisa, né? E procurava, né? E aí fui tendo contatos com o pessoal do meio, né? Que eu convidava para participar, palestras, sabe? Convidava intelectuais, quase toda a intelectualidade daquele tempo da ABI foi parar lá. Até o Barão de Itararé foi lá. É, o meu grande amigo. Parício Torelli? Parício Torelli. Então eu tive esses contatos todos e através de um desses amigos eu fui parar na Rádio Mauá. E depois da Rádio Mauá eu fui também através de um outro amigo, fui parar na Rádio Guanabara. E quando eu fui para a Rádio Guanabara, foi importante, a Rádio Guanabara, eu fui em 48, antes da televisão. Lá estava o Chico Anísio estreando junto comigo. O irmão dele, Elano de Paula, que era o diretor lá. E imagina você que o rádio-teatro da Rádio Guanabara estava começando também, e quem estreava naquela época era Fernanda Montenegro, Natália Timber, Antônio Carlos, pai da Glória Pires, que era galã, e Alfredo Soto de Almeida, toda uma turma brilhante, uma turma muito brilhante. O Chico Anísio concorreu com o Silvio Santos no programa, não foi? Tem essa história. Essa história eu não participei, não. Dizem que o Silvio tirou o primeiro lugar e o Chico segundo, né? Uma coisa assim. Eu não sei em que rádio foi isso, entendeu? Na Rádio Guanabara não foi, acho que não foi não, porque o Chico lá fazia locução, ele trabalhava já era locutor de lá. Você se tornou amigo do Chico lá, né? Eu conheci o Chico, a gente cruzava no corredor, etc. Porque o meu intuito, a minha vontade era ir para o teatro, entendeu? Porque não tinha televisão ainda. Então eu tinha rádio, o rádio já estava enfurnado lá. Aí você então faz um grande período de rádio e teatro. Aí eu fui para o teatro. E quando eu estreiei como ator numa companhia muito importante que estreou naquele ano, Graça Mello e o Teatro de Equipe, era uma estreia muito esperada, porque era um autor argelino, mas ele tinha ganho o prêmio Goncourt de teatro, etc. e tal, e ele tinha uma peça que mexia com todo mundo, mexia com os comunistas, com os católicos, com todo mundo, chamada Massacre, Montserrat. E era muito aguardada, cenários do Santa Rosa, era uma coisa... E eu participei cobrindo a ausência de um outro ator e ganhei o prêmio de revelação do ano. Eu e Nancy Vanderlei, revelação feminina, que se tornou a primeira esposa do Chico Anísio. Você já vê que já estava tudo ligado aí. E aí... aquilo me incentivou muito, né? Porque eu estava disputando com uma porção de gente aí, e eu era de Niterói, eu não estava enfurnado, né?
Basta dizer que Jorge Dória disputava comigo, não é? E eu ganhei, quer dizer, então foi uma coisa assim assombrosa. Daí eu conheci quem estrelava a peça era o Mário Brazini, da Rádio Nacional. Então toda a Rádio Nacional foi assistir. E aí eu conheci o Max Nunes, que depois foi que me levou para o rádio. O Max é um personagem fantástico, né? Mas antes disso, antes dele me levar, no teatro, quando eu estava fazendo teatro, eu já fazia umas pontas lá na televisão, como ator, sempre como ator. Fazia umas pontas na televisão com o Chianca de Garcia, que era o diretor lá, etc. Foi quando eu me enfurnei nessa coisa de televisão. A televisão, o estúdio da televisão era um pouco maior do que isso aqui. Era o estúdio de rádio-teatro da Rádio Tamoio, que não era a principal. Isso que televisão que você está falando? Da Tupi. A Tupi. Foi a primeira aqui no Rio. Ela estreou em São Paulo em 50. Em 50, as associadas. Ela estreou em São Paulo, a Chateaubriand queria estrear aqui no Rio, porque era a capital, entendeu? Mas aí ele teve grandes problemas com a instalação da antena. Ele queria botar no Pão de Açúcar e botou no Pão de Açúcar, entendeu? Foi uma epopeia, vou levar. Imagina você levar uma antena lá para cima do Pão de Açúcar, tiveram que levar para o burro por um caminho lá para cima, etc. Tal. E, inclusive dois engenheiros americanos que vieram para cá, etc. para instalar. Um se suicidou e o outro se embriagou definitivamente. Poxa, aí você começa na televisão dirigindo ou não, atuando. Aí comecei a atuar, etc. e tal, atuando aqui. Depois fui para São Paulo com a companhia de teatro que eu tinha estreado, etc. tal, e lá eu também fui convidado como ator para trabalhar na Tupi de São Paulo. Quem era o Cassiano, que estava lá. Foi quando eu conheci Cassiano. O Lima Duarte era sonoplasta. O Luiz Gustavo era cabo-man. E até hoje a gente se diverte muito com isso. Toda aquela turma lá da Tupi de São Paulo, estava todo mundo começando junto comigo também, né? Eu fiquei lá quase um ano, voltei para o Rio. Aí fui para a Rádio Tupi, da Rádio Tupi era mesmo andar, Rádio Tupi, televisão, era tudo mesmo prédio. Eu achava esse início da televisão era uma epopeia, né? Tudo ao vivo, tudo... Era tudo ao vivo, coisas inacreditáveis aconteciam. Havia um jornal, Jair Martins, o índio, ele depois se tornou vereador, ele fazia o jornal, era um sujeito carrancudo, e ele fazia o jornal, tinha uma mesa, só tinha uma mesa, uma câmera, e tinha a janela do prédio era exata aqui assim, né? Enquadrava aqui, como está me enquadrando agora, ele começava, quando ele ia dizer o tempo, ele botava a mão para fora, assim, da janela, para ver se estava frio, calor, chovendo ou não, etc. Tal, e dizia tempo bom na capital da República. Um contra-rega safado, um dia que brigou com ele, pegou um regador no andar de cima, quando ele meteu a mão, jogou o regador, ele chove torrencialmente no Rio de Janeiro. Aconteceu muito. Bom, isso aí era o de menos. Esse fatinho foi muito pequeno com relação a tudo que acontecia. Mas havia uma interessante. Raro era, não é nem um dia, raro era a hora que não acontecia alguma bobagem, alguma coisa incrível, de você abrir uma porta, ficava com ela na mão, entendeu? Coisas inacreditáveis. Mas havia uma coisa que depois a gente observou, não é? Que eu tive uma cena com um ator chamado Alberto Pérez, em que eu fazia um sujeito muito mal demais, ruim, era uma novelinha. E esse Alberto Pérez, ele fazia um policial que me matava. E aí era o último capítulo, etc. e tal, todo mundo esperando a minha morte, todo mundo, né, que tinha televisão. Isso acontecia a miúde, né? Que você metia a mão, não tinha, era uma carta, não estava no lugar, nada acontecia. Ele meteu a mão para puxar o revólver
Eu olhei na cara dele, vi o revólver não está lá. E não estava lá. E tinha que acabar ali, né? Ele, então, olha o que ele fez, rapaz. Ele fez assim, você vai morrer. Assim, a mão assim, ó. A mão aqui, isso aqui era o revólver, aquele o gatilho. E que som ia fazer? Ele aqui apontou para mim, pá! Uma boca. Eu digo, morro, não morro, todo mundo está esperando que eu morra, eu vou morrer. Pá! Morri. Bom, acabou aqui, eu disse, ih, rapaz, hoje vão fechar a televisão, não é possível e tal. Ninguém, não houve um telefonema de reclamação, nada, todo mundo feliz da vida que aquele Cafajeste tinha morrido. Então, depois analisando, né, passado tanto tempo, o povo estava com a gente, eles queriam, eles eram nossos cúmplices, entendeu? Queriam se divertir. Né? Eles queriam que desse certo a televisão, entendeu? Então, ignoravam tudo. Tem um livro que até o Boni que fez, 50 anos da televisão, que você tem um texto teu, tem. E você começa falando uma coisa muito bonita, dos filhos que dormiam no Havaí. Como é que é essa história? Isso mostra história, bem, né? Se eu um dia escrever minhas memórias, eu vou aproveitar esse título, né? Essa noite eu vou dormir no Havaí. Porque foi o seguinte, eu fazia um teatro e tinha um contra-regra lá, que era muito, muito simpático, muito bom, um rapaz maravilhoso, humilde, né? Mas era muito prestativo e ele gostava das coisas artísticas, né? Ele tinha uma vocação enorme. E ele era contra-regra, um cara humilde, etc. E eu ficava na estação até meia-noite, 1h, trabalhando lá, preparando tudo que eu ia fazer no dia seguinte, né? Na Urca já, isso era na Urca, no cassino da Urca, lá no estúdio da Tupi. E então eu tinha um cenário muito complicado, eu ia fazer um teatro, uma peça que se passava num castelo, era uma peça policial, cheia de meandros, etc e tal. Aí eu estava muito preocupado com aquilo. Eu digo, eu vou dar um pulo no estúdio, porque nós ficávamos de um lado lá da Urca, tinha que atravessar a rua para ir para onde estava o estúdio. Aí eu vou lá dar o estúdio. Meia-noite, não tinha mais ninguém, né? Mais nada. Eu entrei lá no estúdio. Quando eu entro no estúdio, rapaz, sarongues, entendeu? Bandeiras, guirlandas, tudo. Eu digo, que loucura é essa, rapaz? Cadê meu castelo? Eu fiquei tão aborrecido, rapaz, estava o vigia comigo, que eu soltei um palavrão enorme, entendeu? Aí eu ouço uma voz que vinha de trás daqueles sarongues, todas aquelas coisas todas, daquelas bandeirolas, tudo. Seu Sherman, eu vou, ô Nivaldo era o nome, ô Nivaldo, aí ele abriu lá aquela coisa, saiu de lá, ô seu Sherman, ô rapaz, cadê meu cenário, rapaz, cadê, onde é que loucura é essa? Ele disse, não é isso aqui não, seu cenário está aqui atrás, ó. Aí ele abriu assim, aí eu olhei, estava lá, mas por que isso? Ah, seu Sherman, é o seguinte, eu perdi meu quartinho onde eu morava, etc. Tal, e eu pedi ao seu Ariomates, que era o gerente lá, se eu podia dormir aqui no estúdio esses dias, etc. Tal, enquanto eu não arranjava outro lugar. Eu digo, e daí? Ah, eu me senti muito sozinho aqui, etc. Tal, então eu cada noite escolho um lugar para dormir, então... Hoje é o Havaí. Essa noite eu vou dormir no Havaí. Veja você. Esse é um sonho, velho. E isso é a nossa vida, rapaz. Isso é o que nos faz, são os nossos sonhos, né? Que se transformam em realidade. Né? A televisão, rapaz,
Eu me lembro do Nivaldo, fico emocionado. Ele ali sintetizou todo o nosso trabalho. Nós criamos os nossos mundos, né? E levamos para vocês que estão aí. E quais foram os principais programas que você dirigiu? Milhares de programas, milhares, né? Chico City é assim. Cidade pequena, porém quase isso. Quais foram os principais programas que você dirigiu? Milhares de programas, milhares, né? Eu acho que já dirigi mais de 7 mil programas, sei lá. Que coisa. Eu dirijo desde 54. Desde 54 eu comecei a dirigir. E a gente, na televisão ao vivo, a gente dirigia 2, 3 programas por dia. Entendeu? E você aprendeu como? Assim, a gente aprendeu na marra. Não, porque a televisão, ela tem duas origens. Tem uma turma que veio do cinema para fazer televisão e a outra turma que veio do rádio e do teatro. Então, quem veio do teatro fazia teatro. Quem veio do rádio adaptava aquilo e ficava enlouquecido, porque o rádio não tinha limites, mas e adaptava. E a turma do cinema aqui não fazia nada, porque era impossível. Só nos Estados Unidos é que não tinha nem filme, era câmera, né? O curioso é que agora o cinema voltou a fazer a televisão, né? Acabaram-se os filmes, acabaram a película, as câmeras são as mesmas da televisão. E eu acho muita graça na turma que procurava, cinema, né? A turma que procurava fazer cinema na televisão. Inclusive, alguns modificavam a velocidade da gravação, etc. e tal, para ficar parecido com o filme, aquela imagem assim, etc. e tal. Né? Não, eu quero que fique mais ou menos, vai parecido com o cinema. Eu digo, mas rapaz, a gente está fazendo televisão, rapaz. Cinema é tão diferente. Não, mas aí a gente aí câmeras com o visor óptico, etc. Da televisão, câmera. Sempre achei ridículo na televisão você com o visor óptico na câmera. Pô, televisão você precisa ver tudo também, né? Tem o viewfinder, precisa ver muito melhor. Muito bem. Eu estava tanto com a razão que hoje, acabada a película, acabada tudo, as câmeras ficaram desse tamaninho assim e elas têm o viewfinder, acabaram com o visor óptico. E nós continuamos lá com o visor óptico na televisão. A turma do cinema agora está fazendo televisão e alguns ainda recalcitrantes ainda querem fazer cinema. Poxa, o rádio, você falou do rádio, a novela no rádio, não tem limite, né? O rádio é aquela coisa, o jeito de ficar escutando aquela voz e em casa imaginando qualquer coisa, né? Acima das tempestades. Gustavo. Sim. Eu prefiro dar minha estima a um bêbado de bons sentimentos a um abstêmio de coração negro. Prefiro conviver com uma alma cheia de fraquezas, mas generosa e boa, a conviver com um virtuoso intolerante e mau. Mas, Thaisa... Com licença, minhas amigas estão chegando. Espere, Thaisa. Eu lhe disse que minhas amigas estão chegando. Passe bem, Gustavo. Eu me encarregarei de fazer Mário tombar do seu pedestal, cair até o lodo das calçadas. Até o lodo das calçadas. A diferença da televisão você vê o cenário. Pois é. Então o rádio é mais rico nesse sentido. O rádio não tem nem cenário, nem contra-regra. Então, você faz o que quiser. Estou no avião, etc. Tal, o avião aterrissou,
uma banda enorme, ele esperando. Fazer isso é uma loucura na televisão, né? E imagino que o rádio ouvinte era um jeito que imaginava aquela coisa maravilhosa. Tudo, exato, o rádio... E eram bem feitas as novelas. Muito, muito. Não, o rádio brasileiro chegou a uma época que rivalizava com o rádio americano, mesmo porque a turma ia para lá, porque nós na televisão, nós não tínhamos informação nenhuma de como era a televisão americana. Eu, por um acaso, sabia porque em 49 eu fui aos Estados Unidos com a minha mãe. Foi visitar um irmão dela. Eles não se viam essas coisas de imigrante, não se viam há 30 anos, etc. Então nós fomos até de navio, né? Mesmo navio, por sinal que a Carmen Miranda foi, o Uruguai. Aí chegamos lá, etc. Eu fiquei quase 6 meses lá. Minha mãe veio logo embora, mas eu fiquei morando lá e vi a televisão, né? Imagina você, rapaz, eu de Niterói chego em Nova York, eu ainda nem tinha ido a São Paulo, rapaz. O máximo que eu tinha ido... Era o Rio. Era o Rio. Aí de Niterói para Nova York, rapaz. E engraçado é que eu era de esquerda, sabe? Quando eu cheguei em Nova York, que eu vi que aquilo não era nada do que estavam falando, que era, sei que eu digo, tá tudo errado, tem mais de esquerda comigo não. Estou vendo que isso aqui é que está certo. Aí vai dar certo. Eu tinha a visão da televisão americana. Inclusive um grande comediante que era a coqueluche, Milton Berle, era o grande, quintas-feiras às 9 horas da noite, os Estados Unidos parava para ver o Milton Berle, etc. Tal. E eu via aqueles programas todos, etc. e tal, entendeu? Mas já o processo dele já era diferente do nosso, era cinema, eles já faziam com filme. Sim, porque lá havia uma indústria do cinema que foi para a televisão. E eles... Agora você vê, né, rapaz, tinha um aparelho, porque a televisão, ela tinha um aparelho chamado Kinescope, acho que era Kinescope, um aparelho que filmava o resultado do que estava no ar, entendeu como é? Era com fita 16 milímetros, ele filmava tudo. Por isso que os americanos têm tudo que foi levado ao ar. Tem cinema. Entendeu? Mesmo quando era ao vivo, com câmeras de televisão e tudo mais. Porque tudo era kinescopado ali. Era tudo o resultado, o que estava no vídeo, entendeu? Quando o Chateaubriand comprou, veio esse equipamento. Só que esse equipamento foi para lá em São Paulo. E o Cassiano chegou a utilizar... Cassiano Gabos Mendes. O Cassiano Gabos Mendes. Ele chegou a utilizar esse equipamento algumas vezes. Até hoje tem um vídeo da Maísa, veja você, da Maísa, eu vi esse vídeo, etc. Tal, mas aí, como era filme 16mm, era muito caro, o Cassiano encostou aquele kinescope. Foi a única besteira que o Cassiano fez na vida, entendeu? De ter encostado, então nós ficamos sem registro de toda aquela época, até uma época extraordinária. Você falou em Gabriela, eu fiz Gabriela, a primeira versão de Gabriela. Era Paulo Otran. Paulo Otran, Grande Otelo, Glaucio Rocha, Jesse Valadão, Milton Moraes, porque esse pessoal não gostava de fazer televisão, porque achava a televisão uma coisa menor, mas como era Jorge Amado, e nós fizemos gravando... Era Globo já? Não, Tupi, a Globo nem existia. E o Jorge Amado participava daquilo lá, ele participou inclusive da escolha da Gabriela. A Gabriela, ela tem muito pouca importância na história, ela ali só entrou para cama e mesa, entendeu? Ela servia na cama e servia na mesa. E era uma garota extraordinária, etc. Tal. Mas ela não participava. O Jorge Amado ali botou ela para adoçar a boca de todo mundo. Tinha toda uma trama. O cravo e a canela, entendeu?
Mas a trama que importava eram os coronéis ali que se rebelavam contra a chegada do progresso que era representada pelo Mundinho Falcão, que foi representado pelo Paulo Otran, etc. Não ficou nada daquilo, imagina você. Mas eu soube que você fez também fotonovela. Até tem uma aqui, uma amiga me falou que você era um padre de uma fotonovela. Isso aí foi o Moisés Veltman. Foi o Moisés que inventou isso? Ele dirigia, lá na Rio Gráfica, ele dirigia aquela Radiolândia, que era a revista do rádio do Roberto Marinho. E aí eles resolveram fazer uma revista de fotonovela também. Ele me chamou, eu fiz, estreiei com uma fotonovela com Calbi Peixoto, Ângela Maria e Paulo Gracindo, rapaz, fazendo... Hoje não existe mais isso, né, Charles? Não, quer dizer, deve existir lá, mas tudo isso acabou com a internet, Mas naquela época essas revistas eram um sucesso. Muito, muito. Eu até muitos de nós guiávamos às vezes pelos enquadramentos, que eram muito bem feitos, sabe? Eram verdadeiras obras de arte. Os italianos, as novelas, fotonovelas italianas eram publicadas no mundo inteiro, entendeu? Mas, chefe, vamos falar um pouco dos programas, né, que você fez, que foram milhares, né? Os mais conhecidos é o Chico City, né? Fantástico. Fantástico. Noite de Gala. Noite de Gala foi antes. Noite de Gala foi antes. Flávio Cavalcante, J. Silvestre. Os programas de repercussão nacional. E bem diferentes um e outros, né? Musicais, programas. Nós fazíamos muito teatro antigamente, né? Muita dramaturgia, porque era natural, entendeu? O teatro era a coisa mais prática. Você fazia as peças, porque as peças se passavam num cenário só, etc. e tal, e vinha já um texto bom, etc. Né? E os programas de rádio já traziam dificuldade, né? O Max Nunes já escrevia, eu trabalhei na primeira versão, não se chamava Balança Mais Não Cai, porque o título era da Rádio Nacional. Tinha outro título lá na Tupi, mas a gente fazia, mas aí era um drama fazer, porque... Qual foi o maior ator que você trabalhou na televisão? Tem um que você possa dizer que... Olha, um ator que se adaptou muito bem na televisão, 2 atores se adaptaram muito bem na televisão, foram o Lima Duarte e o Paulo Gracindo. Os 2 de origem radiofônica, sendo que o Paulo Gracindo não. O Paulo Gracindo tinha começado como ator de teatro, etc. e tal, lá em Pernambuco e tudo mais. E o Lima também, mas o Lima, esse veio, oriundo do rádio e da televisão. Ele começou... O Chico Anísio você coloca como ator ou só como... O Chico Anísio coisa olha, diferente. rapaz, Chico Anísio é um fenômeno, né? Um fenômeno, porque o Chico Anísio era impressionante, rapaz. Olha, eu trabalhei com o Chico 60 e tantos anos. Ou como coadjuvante dele como ator, ou como diretor, entendeu? E até o último dia. E o Chico, a gente falava com ele, bom, Chico, então vamos lá, vamos começar a gravação, vai se maquiar e tal. Quando ele voltava, o Chico já tinha desaparecido. Era outra pessoa que estava ali. Porque os personagens dele, como ele baseava os personagens dele em pessoas que ele conhecia, entendeu? Se ele começasse a conversar muito com você, Roberto, etc. tal, ele disse, Roberto dá um personagem, etc. tal. Ele aqui fazia, você talvez não se reconhecesse, entendeu? Mas ele inventava. Mas ele é. Então, os personagens, você tem passado, tem presente, então os personagens dele traziam o passado e o presente dessas pessoas, entendeu? Só que eles ficavam para a eternidade, né? Ele se transmutava ali. Né? Ele realmente... Eu tive uma experiência com o primeiro especial de final de ano que nós fizemos, foi reapresentado na Globo há pouco tempo,
quando eu fui fazer o especial, ele já não apresentava os personagens dele, ele não apresentava fazia já 15 anos. Então, tanto ele quanto eu, tínhamos a preocupação de como é que a nova geração ia aceitar aquilo, porque os tipos dele são tipos populares, são tipos um pouco exagerados alguns, etc. Ninguém tem uns bigodes daqueles, etc. Né? Será que como é que vai ser, rapaz? Será que eles vão? Bom, vamos fazer, né? Vamos fazer. E nesse programa nós fizemos de tal maneira que ele fazia uns 20 e tantos personagens, não é? Então, aí eu ficava... Ele já trocava de roupa? Dava... outro. Porque nós gravávamos quase 4 personagens por dia. Entendeu? Ele ia, fazia aquele, porque tinha que contracenar ele com ele mesmo, entendeu? Um personagem com o outro. Olha, rapaz, um personagem com o outro. Às vezes um personagem com mais 2 ou 3. Entendeu? E eu considero a sacada espetacular foi quando eu botei os personagens dele na escolinha, fazendo papel de alunos, né? É com um prazer enorme que estamos aqui para comemorar o encontro com a turma de 1952. Meu Deus do céu, faz tempo como o diabo. 1952. Então, vamos começar. E aí, quando ele, depois do terceiro personagem gravando, etc e tal, tinha uns assistentes, né? Tudo gente nova, tudo gente jovem, uns figurantes jovens também, tudo mais. Aí, quando ele foi trocar de roupa lá, a gente já tinha gravado 3 personagens, eu chamei um assistente e disse, escuta, o que você está achando? Ele disse, eu estou assombrado. É o mesmo ator? Eu digo, é ele mesmo. Mas, meu Deus, é tão diferente, né? Existe aquele personagem. Eu digo, olha, Chico, quando eu falei para o Chico até se emocionou e eu também, entendeu? Chama e o humorismo na televisão. Você faz o Zorra, né? Você vai ficar bravo comigo, mas é um programa que já não é aquele humorismo, é um humorismo mais... Destino, estão brincando comigo, astros do universo. Olha aqui, Janete. Me deixa hoje, porque hoje eu estou chateada, sabe? Ai, cara, eu perdi o meu prumo, meu rumo, meu sudeste, meu nordeste. O centro-oeste, Valdemar. Agora, você chama e o humorismo na televisão. Você faz o Zorra, né? Você vai ficar bravo comigo, mas é um programa que já não é aquele humorismo, é um humorismo mais... Você acha aí? Vê-se logo que pelo teu paletó de veludo que você... Sou elitista, né? Você é elitista. Mas você tem humor. Esse elitismo, essa coisa tem um começo, né? Essa pergunta que você está fazendo eu já respondi hoje 3 vezes. Você vê que não sou só eu, né? Mas dá uma grande audiência. Mas isso tudo tem um passado, rapaz. Você está embutido com esse passado. Platão detestava o riso. Platão.
Sócrates, que era a mesma escola dele, etc. e tal. Sócrates abominava, ele expulsava os comediantes. Ele dizia que o riso é execrável, o riso atrapalha a filosofia. Não é? E o Platão brigava muito com... Platão expulsou os artistas todos da época dele, da convivência social e tudo mais, e enfrentou um outro que era o Demócrito. Você vê que eu fui estudar para te responder, né? E toda essa turma toda, né? Ao passo que Aristóteles, que praticamente era o mais importante deles todos, adorava o riso, né? Sim, mas há humor e humor. Adorava piada. Não tem não. Olha, ultimamente tem saído muitos livros, tem sido publicados muitos livros, muitas biografias de artistas, de diretores, etc., tal, que fazem humor. Woody Allen, ele parece até que ele e o Chico Anísio combinaram, porque eles têm a mesma frase. Ele diz: só existe um tipo de humor. Que faz rir. O que faz rir, o que é engraçado, entendeu? O resto não existe. Não é? O Groucho Marx, um gênio, né? O Groucho Marx, perguntaram a ele, disse, qual é o teu conceito de vida? Olha, eu tenho esse, mas agora, se não te agrada, eu posso te apresentar outros, entendeu? Mas, por exemplo, se você pegasse o Charlie Chaplin. Pois é, eu ia falar do Chaplin. Agora mesmo saiu uma biografia que eles dizem que é a definitiva, em que o Chaplin diz a mesma coisa. A mesma coisa. Mas entre o Chaplin e o Jerry Lewis, por exemplo, havia uma diferença. O Jerry Lewis também é a mesma coisa. Mas o Chaplin mesma era coisa. Não, o Chaplin, rapaz, o Chaplin improvisava. Eles tinham que entregar 2 filmes por dia. Então, a câmera ficava ali, parada. Tanto você vê que o Chaplin trabalha com uma câmera parada e tudo acontece enquadrado naquela câmera, entendeu? E eles improvisavam lá na hora. O que tem aí? Tem isso, tem aquilo, tem isso, lá. E ele aproveitava tudo que existia de moderno. Aí começaram com a escada rolante e ele foi logo lá para fazer. Mas não há uma diferença, por exemplo, eu me lembro de um programa antigo, que era aquele Não Faça Humor, Faça Humor, Não Faça Guerra, que você dirigiu, né? Eu e o Max Nunes, né? Como vai, Lelé? Como vai, da Cuca? Instalaram o telefone em casa. Ah, é? Que número é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Puxa, que coincidência, igualzinho o meu. Que bom. Hoje eu tô tão feliz. Por quê? Porque instalaram o teu telefone? Não, porque eu fui ao dentista para arrancar 3 dentes. Ué, isso te dá felicidade? Claro, o dentista não foi. Ah, eu tinha 3 dentes de ouro. Arrancou? Não, dormi com a boca aberta e me roubaram. Os mesmos autores que se enquadram perfeitamente na tua... Hoje não é uma preocupação. Na tua pergunta. Hoje não é uma preocupação. Olha, nós fizemos um programa no início da TV Globo, nós fizemos, antes até do Boni, estava lá o Walter Clark. O Walter Clark comprou o Batman meia hora, então precisava de mais meia hora para completar e pediu um programa para mim e para o Max. Então nós fizemos um programa chamado, olha o título, TVO Canal 0. Título moderníssimo, não tem nada melhor do que isso. E o que a gente fazia nesse programa? Nós satirizávamos, como a Globo estava começando, não tinha compromisso com ninguém nem com nada, nós satirizávamos os anúncios, satirizávamos as novelas da Tupi, da Excelsior, tudo mais. Fazíamos tudo que é considerado hoje extravagante, que é considerado hoje moderno, digamos assim, etc. e tal, né? Então, com Paulo Silvino, que era um estreante, que tinha um tipo de humor que todo mundo aceita, etc. e tal, né? O programa fez tanto sucesso que o Walter pediu mais meia hora. Ele disse, olha, faz mais meia hora. Aí nós trouxemos um outro comediante
moderno, etc. e tal, na época, Gildo Ribeiro, e fizemos o TV1 Canal Meio. Então era um programa chamado TV1 Canal 0, sai do ar e entra no ar a TV1 Canal Meio, com as mesmas coisas, onde o Agildo começou fazendo a imitação do Chacrinha, que consagrou o Agildo, inclusive, e com humor, onde a gente fazia sátira de tudo, podíamos satirizar o Chacrinha, podíamos fazer miséria. Quer dizer, o humor depende também muito da liberdade que você tem na época, entendeu? Então, agora é liberdade total, né? Agora tem, e a gente faz, não é? E a gente faz. Nós fazemos o humor que eu faço no Zorra, é o mesmo humor do Max Nunes. Eu só tenho essa escola. Eu aprendi a fazer humor com o Max Nunes, Haroldo Barbosa, Antônio Maria, Sérgio Porto, Chico Anísio, eles têm o mesmo tipo de humor. Os Trapalhões é diferente. Os Trapalhões são mais... o Renato é extraordinário, mas eles fazem um tipo de humor que não é... Veja bem, essa turma toda era de rádio. O humor estava no texto, na entonação, na inflexão certa. O Renato vem de uma origem... Circo. De palco, mas a origem... Ele sempre disse que Chaplin era o grande mestre dele, que é um humor mais de palhaço, mais o próprio sapato do Chaplin, do Carlitos, o sapato é um sapato de palhaço. Se vocês prestarem atenção, é um sapato enorme que ele pegou. A roupa que o Chaplin usou, ele pegou essa roupa no vestiário, na hora de fazer. Ele não bolou aquilo, então me dá aquele sapato, me dá aquilo, isso aqui está muito largo, me dá um, e compôs aquilo, dá aquele chapéu, etc. Falta uma bengala, jogaram a bengala já, ele filmando e tudo mais. Então, você tem que achar graça. Então, essa turma toda era a turma intelectual da época. Você quer um cara mais intelectualizado que o Sérgio Porto? Você quer um sujeito mais sofisticado do que Antônio Maria? Antônio Maria, rapaz. O Haroldo Barbosa, finíssimo, só frequentava o Jockey Club, era fluminense, só vivia nos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, frequentando a melhor sociedade turfística, etc. e tal, aquela turma toda. Entendeu? O Max Nunes, médico formado, também só estudou todas as filosofias que você pode imaginar. Essa turma não era Alvarenga e Ranchinho, não era Jararaca e Ratinho. Mas esse humor do Zorra Total é mais, digamos, um humor mais... Mais do Max, mais do Haroldo. Eu uso, inclusive, até hoje, a inspiração deles. Entendeu? Eu uso até hoje os esquemas, porque tudo tem um esquema, tudo tem uma base, entendeu? Eu uso a mesma coisa, veja você. Isso aí acontece desde Platão, né? Desde Platão, que o Demócrito que fazia o humor que era engraçado para burro, o Demócrito era o filósofo preferido do povo, porque o povo se divertia com ele. E o Platão era aquele casmurro, aí dizia, não, o Demócrito é um idiota, etc e tal. Lá, lá. A mesma coisa vem acontecendo. Assim, a Semana da Arte 22, lá em São Paulo, o que foi? Era para acabar com Henrique Meirelles na pintura, toda aquela turma, os pintores brasileiros geniais que hoje são buscados aí, onde é que está isso, etc e tal, né? Não, vamos acabar com isso. O Oswald de Andrade querendo acabar com o teatro todo que se fazia até aquela época. Não, o teatro tem que ser antropofágico, etc, blá, 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 blá. Até tempos depois, vem a bossa nova, não é? E para aniquilar
lá a turma que cantava, que tinha voz, como eles não tinham voz, não tinham porra nenhuma, etc. Tal. Não, essa turma é turma de brega, eles cantam muito, imagina você, etc. Tal, os ídolos populares, não, né, falava mal, né, escrevia mal, escorraçavam essa turma, etc. Então, eu presenciei muito isso, a amargura de Carlos Galhardo, Orlando Silva, eu via isso, né, eu estava lá. E o mal do testemunho é isso, né? A gente viu tudo. Então, e aí, o que acontece tempos depois, anos depois? Roberto Carlos é o rei até hoje. E quem é Roberto Carlos? Roberto Carlos é aquela turma que a Bossa Nova não gostava. As mesmas canções, o mesmo amor derramado, detalhes tão pequenos de nós dois. É a mesma coisa que Carlos Galhardo cantava, que um apartamento azul, sonho do nosso amor. Cadê essas coisas todas, né? E que o João Gilberto, vivo, Pabujo, eu nunca ouvi o João Gilberto falar mal daquela turma. Por quê? Porque o ídolo do João Gilberto era o Orlando Silva. Então você vê agora a turma falsificada, a turma que se aproveitou da Bossa Nova, aí essa turma é que espinafrava para poder ocupar o lugar, entendeu? Você está fazendo um paralelo porque com a dificuldade de emprego aqui no Brasil é muito grande. Chaves, você está fazendo um paralelo com o Moura, é isso? E o Moura é isso também, entendeu? Você vê ter uma turma aí que chega e que quer não, você vê isso nitidamente, né? O Cacete Planeta, a turma do Cacete Planeta, que todos eles fãs do Max Nunes, daqueles programas todos, falam, dizem trechos e tal, veio mais ou menos para ocupar o lugar. Aí ficaram lá. Aí se estratificaram. Agora vem uma outra turma dizendo que o Cacete do Planeta, isso tá velho. Tão velho, aquela turma toda, tal, não tem mais, etc. Tiraram até o programa do ar para fazer outro novo, etc. Tal, blá, blá. Rapaz, a luta aqui no Brasil é essa, na política também, né? A política. O Brizola tá velho, pô, eu é que sou o líder agora, né? Vem um garotinho aí, não, eu é que sou o novo Brizola, e o Brizola velho é muito melhor do que ele, né? Então é natural isso, entendeu? É natural esse. Quer dizer, não é natural, mas o que você vai fazer, né? É uma herança, essa herança vem desde a antiguidade, né? É uma turma que não se conforma em ver outros darem certo e eles não, né? Então, alguns se adaptam e colaboram, né? Viram a casaca e outros não. A literatura, a mesma coisa. Quantas vezes você ouviu falar mal do Jorge Amado? Jorge Amado é ceboso, aquela coisa, aquela coisa de... Vendendo para você. Vendendo para você. Vendendo para... Paulo Coelho, rapaz, esse exemplo é o definitivo, né? Paulo Coelho, mas como é que pode vender tanto livro? Um horror daqueles, etc e tal, blá, blá. Na academia ele não vai entrar nunca. E entrou. O que você gostaria de fazer ainda na televisão? Mas olha, eu sempre procurei ganhar bem. Entendeu? Isso aí já as origens, né? Exato. Não, é que eu tinha que trazer o dinheiro para casa, entendeu? Eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, então tinha que trazer dinheiro para casa, né? E o que é que está agradando? É isso aqui? Vamos para lá, entendeu? Então, eu sempre procuro fazer o que está agradando, o que é a moda, entendeu? Agora, é a moda, mas que eu saiba fazer, né? Que eu tenha compreensão daquilo. Eu sempre procurei, talvez até esteja nas origens esquerdistas, etc. Eu sempre procurei entender a voz popular, a voz do povo, entendeu?
Mas a os voz... programas fizeram sucesso sempre. Mas... Olha, Obrigado, chefe. Muito obrigado a você, rapaz.